Olá, tudo bem? Vamos ao nosso terceiro vídeo, nosso terceiro exercício dessa nossa série de 100 vídeos até o Enem. Hoje nós vamos tratar da terceira habilidade matemática, ainda dentro da competência 1. Essa habilidade hoje é sobre resolver situações e problemas envolvendo conhecimentos numéricos. Vamos lá ao problema. A prefeitura de um pequeno município no interior decide colocar postes de iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar para a colocação destes postes é... Bem, vamos lá. Questão da gente analisar como que esses postes estão colocados, né? A nossa habilidade é resolver um problema. O problema é como vou calcular o gasto feito por essa prefeitura para instalar esses postes. Ele diz no enunciado que esses postes vão ser instalados numa estrada que seja retilínea, então vamos supor que aqui está a nossa estrada, mais ou menos reta, e a referência é uma certa praça, e os postes são colocados em relação a essa praça numa certa distância. O primeiro poste já está instalado, vai ser colocado, desculpa, né? A praça já tem iluminação e o primeiro poste é colocado a 80 metros dessa praça. O primeiro poste, vamos chamar de poste 1, está a uma distância de 80 metros da praça. O próximo, o segundo poste, vai ser colocado a 100 metros da praça. O segundo poste aqui, ele vai ter uma distância de 20 metros para o poste anterior, totalizando 100 metros em relação à praça. Importante anotar isso, que não são 100 metros do poste, 100 metros da praça. O terceiro poste está a 120 metros. Então, da mesma forma, para estar a 120 metros da praça, ele vai estar apenas 20 metros à frente do poste anterior. É o que o próprio exercício confirma depois, que a distância entre os postes é de 20 metros, entre os postes. Até que o último poste seja colocado, vamos considerar que aqui seja o último poste, vamos colocar uma reticências aqui. O último poste vai ser colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Aqui é o meu poste M. Então, essa distância toda em relação à praça é que vai ser de 1.380 metros. Eu quero saber quanto vai ser gasto pela prefeitura, sabendo que cada poste custa R$ 8.000. Então, o que a gente precisa saber é quantos postes vão ser instalados. E depois multiplicarmos isso por 8.000, certo? Que é o valor de um poste. Para nós descobrirmos quantos postes vão ser instalados, nós precisamos, sabendo que cada poste, entre eles, a 20 metros de distância, nós podemos pegar a distância total, dividirmos por 20, nós vamos descobrir a quantidade de postes, com um pequeno detalhe que nós já vamos conversar. Então, atenção, o primeiro poste está colocado a 80 metros em relação à posição da praça. Então, dessa distância toda de 1.380 metros da praça, que é o nosso referencial, nós temos que descontar esses 80, porque nesses primeiros 80 metros não é colocado nenhum poste. Então, na verdade, nós temos uma distância para distribuir os postes de 1.300 metros apenas, descontando os primeiros 80 metros. E esses 1.300 metros vão ser divididos de 20 em 20 metros. A cada 20 metros é colocado um poste. Nessa divisão, se nós fizermos aqui, isso vai dar 6 vezes 20, 120, sobram 10. 100 dividido por 20, 65 intervalos que acontecem, porque aqui nós estamos pegando a distância total e dividindo por 20, para descobrir quantos intervalos existem de 20 metros. O detalhe é que o total de postes a serem instalados não é 65, e aqui é que vem o detalhe da questão, né? A interpretação da resolução desse problema. Porque 65 é o número de intervalos que existem entre os postes. E como a pergunta é sobre a quantidade de postes, a gente precisa ficar atento que, para nós construirmos o primeiro intervalo de postes, eu gasto 2 postes. Eu tenho que colocar o primeiro,
distanciar 20 metros para daí colocar o segundo poste. Feito isso, o próximo intervalo vai demandar mais 20 metros e mais um poste só. O próximo intervalo, mais um poste. E assim, a cada 20 metros, mais um poste. Mas para nós montarmos o primeiro intervalo de 20 metros, são gastos 2 postes. Então, a gente tem que considerar que desses 65 intervalos, seriam 65 postes se fosse apenas um poste por intervalo. Mas no primeiro intervalo, a gente gasta 2. Então, é preciso somar mais um poste aqui. E o total de postes vão ser 66. Esse é o detalhe deste exercício, de pensar que para constituir o primeiro intervalo, eu preciso de 2 postes. E depois eu vou acrescentando só um poste a cada intervalo. E como cada um poste custa R$8.000, basta nós pegarmos esse total de 66 postes e multiplicar por 8.000. Esse resultado vai dar R$528.000, já fazendo a multiplicação aí para vocês. E aí nossa alternativa é esta, então, letra C como resposta, ok? Em termos de habilidade, ficou esquisito, né? Ficou atrás aqui da minha resolução. Nós estamos trabalhando, só para relembrar, né, a resolução de situações problemas. E é isso, a situação problema era calcular o valor total. Para calcular esse valor total, eu precisava saber interpretar o problema, né, e resolver esse problema pensando quantos postes eu precisava ter. Para saber quantos postes, eu tinha que lembrar deste detalhe que o que eu calculo, né, dividindo a distância total pela distância entre os postes, é o número de intervalos. E o total de postes é um a mais para que a gente consiga constituir o primeiro intervalo aqui. Certinho? Tranquilo? Espero que eu tenha ajudado vocês em mais este exercício. Amanhã a gente se vê em mais um, ok? Um abraço, até lá. Tchau, tchau.